duas importantes leis alteraram as relações sociais entre casais e famílias. Está em vigor a alienação parental e o direito dos avós em relação à visitação dos netos. Para falar sobre essas duas leis, convidamos o presidente da OAB de Osasco, José Pascoal Filho. Pascoal, muito obrigado pela presença aqui no programa Contraponto. Eu que agradeço por mais essa oportunidade, de estar no seu programa e queria cumprimentar pela iniciativa e também todos os seus telespectadores. Pascoal, vamos começar pela lei da alienação parental. O que modifica, de fato, as relações familiares? Na verdade, nós consideramos que no direito de família houve grandes avanços, notadamente essas duas leis aí mencionadas que nós vamos discutir um pouquinho a respeito delas, Muda sim em alguns aspectos, Alguns abusos que vinham sendo cometidos por alguns ex-cônjuges, em atribuir a outro situações pejorativas, situações depreciativas, e isso interfere na condição psicológica da criança, Nós sabemos que o interesse maior está com os menores, com as crianças e os adolescentes. Então, esse interesse tem que prevalecer aos interesses dos pais. Então, essa lei ela veio em bom tempo, Evidentemente que na prática já existiam algumas situações de condenações quando era atribuída ao ex-cônjuge que interferia nessa guarda, de modo que na prática já existia, Então a lei ela veio disciplinar, veio regulamentar essa situação, já que na prática já existia. Evidentemente que na prática era com mais dificuldade, Então, por exemplo, quando um ex-cônjuge dificultava a visita, Às vezes era aquele dia para o pai visitar o filho, a mãe inventava uma festa, inventava um passeio e acabava prejudicando aquela visita. Isso está atingindo, não o pai, está atingindo o menor, porque o interesse em jogo é o do menor. Então, os juízes já eram sensíveis a essa demanda, por exemplo? Já eram sensíveis a essa demanda. Ela veio regulamentar situações. Agora, é claro que com a evolução vinham já diminuindo esses casos, Então, mas a lei veio como um instrumento para disciplinar ainda mais essa situação que já existia. Você deu um exemplo que eu acho que é fantástico. O pai tinha o direito à visita e no dia da visita a mãe resolvia fazer uma festinha. De que forma isso, com a aprovação da lei, de que forma isso agora ocorre? Quer dizer, a mãe não pode dar a festinha para levar o filho. Não pode, porque disciplinando as visitas, regulamentando as visitas, ela não pode criar dificuldades para que o pai possa visitar a criança, Porque tinha situações, por exemplo, chegava o dia da visita do pai, a mãe inventava uma viagem, aí no outro domingo o pai queria pegar a criança, no outro final de semana o pai queria pegar a criança e falava, tá vendo? O seu pai não veio te pegar. Então essa era uma forma de alienação, um cerceamento de visita, vamos dizer assim. E o juiz também, além de disciplinar, o juiz também ele pode orientar as famílias, por exemplo, os pais são brigados. Separaram, divorciaram e brigaram. Não se falam. O juiz ele pode conduzir, de que forma pode orientar o casal nesse sentido? Essa é uma situação preliminar das audiências. Ele procura de todas as formas orientar, conciliar essas partes, advertir dessas questões negativas que pode surgir nesse convívio, Os pais precisam aprender que o que está em jogo é a criança. Então, nenhuma situação negativa tem que atingir as crianças. Então, o juiz ele é o primeiro a orientar a respeito dos problemas que pode ocasionar, Ô Pascoal, o que me parece muito assim é que a intenção da lei é uma convivência saudável da família, mesmo que essa família esteja separada. Quer dizer, a convivência do pai com o filho, da mãe com o filho ou com os filhos. Agora, a experiência que você tem, isso não é muito complicado? Quer dizer, os pais quando se divorciam de maneira bem complicada e que não há
esse convívio, né, de conversar, de discutir ideias, algo mais amigável, diríamos assim. Pela sua experiência, isso não é muito complicado? Sem dúvida, né? Os pais precisam ter em mente que as crianças não se divorciam dos pais. Eles continuam filhos. Então, dada essa premissa, o que tem que fazer os pais? Os pais têm que, empenhar o máximo possível, né? Para que possa tornar esse convívio saudável, né? Evitando muitas formas negativas, né? Que pode vir a comprometer o psicológico da criança. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, os pais precisam evitar esforço no sentido de atender o menor, não nas suas necessidades materiais, mas na questão da assistência moral, social, entendeu? E isso tem que ser orientado realmente. E o primeiro orientador é o juiz, naquela questão anterior que você formulou. Né? Eu não sou da área jurídica e muitos dos nossos telespectadores também talvez não sejam. O que a lei estipula como punição? Se o casal não se enquadrar no que foi estipulado, qual vai ser a punição? Existem várias, né? É um elenco de 7 punições a lei prevê, né? Então, prevê, por exemplo, a inversão da guarda, é uma forma de punição. A prorrogação das visitas é uma punição. A multa diária é uma punição. Né? Determinar situações provisórias, né? Para que o pai tenha assegurado as suas visitas, porque o direito de visita não é do pai, o direito de visita é dos filhos. Você tocou num aspecto que talvez seja muito importante a gente discutir aqui, já que estamos falando sobre esse assunto, que é em relação à guarda das crianças. O que se tem no imaginário da população é que a guarda é sempre da mãe. Isso de fato ocorre, o juiz é sensível sempre às mães, ou também a guarda pode ser do pai? Como é que é isso hoje? Como é discutido isso no direito hoje? Sem dúvida. Essa duplicidade de guarda, você falou bem. Naturalmente, a guarda sempre era atribuída à mãe. Né? Hoje a coisa já não é bem assim. Né? O Código Civil de 2002, ele trouxe essas inovações também. Não, o pai também tem as mesmas condições, né, de possuir a guarda. Então, sempre visando o melhor interesse do menor, a guarda lhe é atribuída àquele que depender desse melhor interesse. Evidentemente que com a separação, uma das questões sempre que são indagadas é a questão do padrão. E não vamos... a questão do padrão, ele não pode cair o padrão, mas normalmente ele cai o padrão econômico dos filhos. Esse padrão, esses interesses, você colocou interesses e padrão. Esses dois pontos eu quero discutir com você no próximo bloco. Pois não. Nós vamos a um pequeno intervalo, hoje estamos entrevistando o Dr. Pascoal, que é presidente da OAB Osasco. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos na sequência.